Pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade à aula 5, né? Que vai ser circuito em série paralelo, tá certo? Eu cheguei a passar essa aula para vocês. Eu tinha mandado, né, por e-mail, estava como aula 8, mas é a nossa quinta aula que está no portal e eu estou fazendo esse vídeo aqui em questão da gente não ter aula presencial. Eu tinha até pedido para a Ana, para ela mandar para vocês, que ela me pediu no e-mail, para mandar a aula 9, né? Eu estou mandando a aula 8 antiga, mas é a aula 5, continuação do circuito série paralelo. E quanto ao trabalho que a gente ia fazer essa semana, né? Eu falei com ela para avisar para vocês que eu quero que vocês façam para mim todos os exercícios que estão nos slides. Eu vou estar explicando um por um. E vocês vão fazer para mim, tanto dessa aula como as aulas que a gente não vai ter no presencial. E quando for na primeira aula presencial, vocês levam para mim esses exercícios que eu vou estar avaliando como trabalho do primeiro bimestre, tá ok? Então, alguns exercícios que a gente já cheguei a fazer dentro da sala de aula. Então, a gente vai estar falando, né, do circuito paralelo, né, o circuito série paralelo, o circuito misto, aquele circuito que eu tenho uma parte em série e uma parte em paralelo, né? Isso aqui eu já comentei para vocês. Eu tenho que resolver do lado oposto à fonte. Então vai ser o R3 mais R4, depois em paralelo com o R2, tá certo? O resultado desse paralelo com o R3 mais R4, eu somo com o R1, eu tenho meu R total, tá? Para eu achar as correntes, eu vou fazer a questão do retorno, né? Eu vou retornar até chegar no circuito equivalente. Então, com isso eu consigo achar o valor do I total, eu multiplicando o I total pelo R' total, que está no livro aqui, vai ser a minha tensão V2. Eu tendo a tensão V2, eu consigo achar a tensão em cima do R3 e a tensão em cima do R4. No caso aqui, a tensão V4, ele fez com o divisor de tensão, que vai ser o valor do R4 vezes a tensão V2 dividido por R3 mais R4, ok? Esse exercício eu cheguei a fazer com vocês dentro da sala de aula, esse também, tá? Mostrando o método dos diagramas de blocos, o que acontece? Ele vai fazer por blocos, né? Então aqui ele chamou bloco A, bloco B e bloco C. Eu vejo aqui que isso é um circuito série paralelo. Então eu tenho o bloco B em paralelo com o bloco C, o resultado vai estar em série com o bloco A. Então eu faço 12 paralelo com 6, o resultado eu somo com 2, para achar o R total. Com isso eu consigo achar o IS, que é a tensão da fonte, a corrente da fonte, que é a corrente total, né, multiplicando, dividindo a tensão 54 dividido pelo R total, ok? Então, eu tenho aqui o bloco B, o bloco C, os dois em paralelo, em série com o bloco A. Então, nesse exercício aqui, ó, ele pede para determinar todas as correntes e tensões do circuito. Então, o que vocês vão fazer? Né? Pensando em blocos, eu tenho o bloco A, o bloco B e o bloco C. O bloco C eu tenho R4 em série com R5, né? Vocês vão somar. No bloco B eu tenho R2 em paralelo com R3, vou fazer o inverso da soma dos inversos. Depois eu faço o bloco B em paralelo com o bloco C. O resultado do paralelo entre B e C eu somo com o bloco A. Com isso eu consigo achar a corrente IA, que é a corrente total, né? E depois eu consigo achar IB e IC voltando com o circuito anterior que eu teria, tá ok? O outro exercício também, né? Aqui eu tenho o bloco A, o bloco B e o bloco C. Então eu resolvo aqui primeiro o bloco B, que vai ser 6 paralelo com 3. O resultado eu somo com R3, né? Com 4, tá certo? O resultado do bloco B eu faço paralelo com o bloco C.
E fazendo também aqui no bloco A, eu tenho R1 paralelo com R2. Eu vou fazer 9 paralelo com 6. O resultado eu somo com o resultado que eu achei do bloco B com o bloco C. E com isso eu consigo determinar o que está sendo pedido. Ele pediu IA, I1, I2, IB e IC. Ok? E ele pede as tensões também, né? Que vocês podem calcular a tensão em cima de cada resistor. Ok? Nesse exercício ele pediu para determinar I4 e V2. Então I4 está em cima do resistor R4, o resistor de 8 ohms, e V2 é a tensão em cima do 3 e do 6. Eles estão em paralelo, lembrando que circuito em paralelo a tensão é a mesma, tá? Então o que eu vou sugerir aqui, você vai fazer 3 paralelo com 6. O resultado, né? Eu sei que a tensão em cima desse ramo todo aqui é 12. Então, se eu fizer um divisor de tensão, que é o resultado do R2 com R3, essa resistência equivalente, eu multiplico por 12 e divido pela soma desse resultado equivalente dos dois em paralelo com 4. Né? Então, vai ser o resultado equivalente do paralelo vezes 12 dividido por 4 mais o resultado do R equivalente do 2 com 3. Tá? A corrente I4 é simplesmente 12 dividido por 8. Né? Porque a tensão em cima desse ramo aqui do R4, do resistor de 8 ohms, é 12 volts também. Ok? Aqui ele pediu para determinar todas as tensões e correntes. Né? Então ele pediu a tensão V5, que é a tensão em cima do R4 e do R5. A tensão V1, que é a tensão em cima do R1, do R2 e do R3. A corrente total, a corrente R2 e a corrente I4, tá? Então vocês vão fazer o paralelo do 4 com o 5, depois paralelo do 1, do R2 e do R3, né? Esse resultado equivalente, com esse resultado equivalente você soma, você acha a corrente total, ok? Nesse exercício, né, agora já complica um pouquinho, porque eu tenho duas fontes. Eu tenho uma fonte de 6 volts em série com uma fonte de 18 volts. Como as duas, né, elas estão subtraindo, é sempre a maior pela menor, tá certo? Então vai ficar 18 menos 6, 12. Então vai dar 12 no sentido da maior, que é essa de 18 volts. Tá? Então vai ficar o mais, se eu levar o 18 para cá, vai ficar o positivo em cima e o negativo embaixo. Então 18 menos 6 vai ficar uma fonte só de 12 volts. Tá? O circuito, depois que é feito essa soma dessas duas fontes, né, vai ficar desse jeito aqui. Ó. Então vai ficar 12 volts, eu tenho um resistor de 5 em série com um de 3, um resistor de 6 em série com um de 2. Então aqui no exercício ele pediu V1, que é a tensão em cima do R1, V3, que é a tensão em cima do R3, e a tensão VAB, que é a diferença do VA menos VB. Tá? E pede também a corrente da fonte, que é a corrente total. A corrente essa é tranquilo. Vocês vão fazer 5 mais 3, 8, 6 mais 2, 8, né? Faz o paralelo dos dois, você acha o R total. A minha corrente total é 12 dividido por essa resistência equivalente que vocês fizeram aqui. A tensão VAB, e a corrente 1 e a corrente 3, ela vai ser 12 dividido por 8, que vai ser o valor de 1, e 12 dividido por 8 também, que vai ser o valor de 3. Se eu quiser saber qual que é a queda de tensão em cima do resistor de 5, é só eu pegar o valor do I1 e multiplicar por 5. Eu acho o valor de I1. É a queda de tensão em cima do R1, que é meu V1. Ok? Para achar a corrente 3, vai ser 12 dividido por 8 também. Tá certo? Eu acho a corrente 3. E se eu quiser saber o valor de V3, é a queda de tensão em cima do resistor R3, que vai ser 6 vezes I3.
Nesse circuito aqui, ó, parece um pouco mais complicado, né? Mas é só a questão de redesenhar ele, né? Você vai redesenhar o circuito. Então aqui, primeira coisa é marcar um ponto A. Esse ponto A, ele vai, né? Então você faz o ponto A em cima, então vai ficar desse ponto aqui, ó. Aquele ponto A, eu ponho ele aqui em cima, ok? E vou pegando os ramos que eu tenho. Eu tenho um ramo, 2 ramos, 3 ramos e 4 ramos. Então vamos lá. O primeiro ramo, eu vou ter um resistor de 7 ohms com um resistor de 5 ohms. Vamos ver qual ramo que é esse. Então aqui, ó, eu tenho um resistor de 7 em série com o de 5 e vou para o terra, que é o meu ponto de referência. Depois, ele pegou só um resistor de 6 ohms. Então, ele pegou esse aqui, ó. Eu tenho um resistor de 6 ohms para a terra, em paralelo também. Tá vendo que aqui é o ponto de terra, aqui também é um ponto de terra. Aqui eu tenho uma fonte que ela está menos 6, então o positivo vai para a terra. E aqui eu tenho uma fonte de 18, onde o negativo vai para a terra. Então, esses 4 ramos aqui, ó, eles estão em paralelo. Então, meu terceiro ramo que ele pegou vai ser quem? Uma fonte de menos 6, né, com o positivo indo para a terra. Então é esse ramo aqui, ó, uma fonte de menos 6, com positivo indo para a terra. E por último, o quarto ramo vai ser, sai do ponto A, vai no resistor de 6, uma fonte de mais 18, onde o negativo vai para a terra. Então tá aqui, ó, sai do ponto A, um resistor de 6 ohms, uma fonte de mais 18, onde o negativo está indo para a terra. Aí agora fica mais tranquilo, né? Ele pediu V1 e V2. V1 é a tensão. V1 é a tensão em cima do R1. Então aqui você pode fazer uma análise de malha, né? Uma LKT, que é a segunda lei de Kirchhoff. Então aqui no sentido horário eu tenho uma fonte E1 de mais. Então vou passar de mais para menos. Então vai ficar menos 6. O V1 aqui, ó, eu tenho, vai ser de menos para mais, porque eu estou nesse sentido, né, da corrente, vai ficar mais V1 e aqui menos 18. Com isso você consegue tirar o valor de V1. Lembrando que se eu tenho menos 6 volts aqui também eu tenho menos 6 volts, né, porque aqui, esse ramo, né, esse ramo aqui está em paralelo com a fonte de menos 6. Como está em paralelo com a fonte também, né, com esse primeiro ramo aqui, ó, de 7 em série com 5. Então, aqui em cima do 7 e do 5, eu tenho menos 6 volts também. Com isso, eu consigo tirar o valor de 2, que é menos 6 por 6, e aqui vai ser menos 6 por 12. Então, ele tirou a tensão V1, V2. A minha tensão I, ela vai ser a soma. Está vendo que o ponto é o mesmo? Se eu somar I1 mais I2 mais I3, é a minha corrente I que está descendo aqui. Então, o valor de I vai ser I1 mais I2 e mais I3. Né? Se eu fizer o valor de V1, para eu achar o I1 aqui, ó, o que vai ser o I1? I1 vai ser a tensão V1 dividido por 6 que você achou. Então, você tem um valor agora de 1, e 2 e 3. A soma das 3 me dá o valor de I e morre o exercício. Esse outro exercício aqui, ó, né, parece mais complexo, mas também é bem tranquilo. Então, esse 72 volts, ele está para essa parte esquerda do meu circuito e também 72 volts para a parte direita do meu circuito. Então, redesenhando meu circuito, fica desse jeito, ó. Né? Eu tenho 72 volts em cima desses 2 ramos em paralelo, em série com 12, e do lado direito tenho 9 em paralelo com 9, em série com 12. Então daqui eu consigo achar meu IS, o valor de I5 e o valor de I6, eu consigo tirar todas as minhas tensões, ok? Esses exercícios estão todos resolvidos no livro. Caso tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha, mas eu recomendo a fazer sem olhar no livro, tá? Qualquer dúvida também, pode me mandar a dúvida, né, pelo portal ou pelo e-mail, né, que eu vou estar auxiliando vocês aí também, tá certo?
Então aqui não tem, né, não tem dúvida. Aqui eu vou ter 9 paralelo com 9, insere com 12. Do lado esquerdo eu tenho 24 paralelo com 24, insere com 12. O R total vai ser todo o equivalente que eu achei do lado esquerdo em paralelo que eu achei do lado direito. Por que isso? Porque o IS, ele chegou nesse ponto aqui, ele divide para o lado esquerdo e divide para o lado direito e depois soma de novo o lado direito com o lado esquerdo. Então quer dizer que todo esse ramo do lado direito tem paralelo com o ramo do lado esquerdo. Fazendo isso, se eu tiver o valor equivalente da resistência do lado direito e do lado esquerdo, eu consigo achar o valor de 6 e de 5 fazendo com o divisor de corrente, né? O meu I6 vai ser a resistência que eu não quero, que é o equivalente do lado esquerdo, vezes a corrente total, dividido pela soma das duas resistências. Para achar o I5, eu faço o contrário. Eu pego a resistência do lado direito, equivalente, né? Multiplico pelo IS total e divido pela soma das duas resistências. Tá ok? Esse exercício aqui também, ó, esse último exercício, ele vai ser uma tensão VA, calcular a tensão VB e a tensão VC, calcular VA é o próprio 20, que é o ponto que está mais próximo da fonte, o VB vai ser a minha tensão, né, que vai estar do valor de... Eu posso fazer o VB utilizando o quê? Fazer a minha... Para eu achar o VB, né? Ele vai ser... Eu posso fazer por uma LKT, né? Que vai ser 20 menos E2. O ponto VB aqui, eu tenho esse valor... O VB, ele vai ser a queda de tensão, né? Que eu tenho VB em cima dos 5 ohms, né, desse resistor R3. Por quê? A tensão que tiver de VB até o terra, que é esse ponto aqui, a minha tensão em cima do R3. Então eu posso fazer uma LKT. Então fazendo aqui no sentido horário vai dar, de menos para mais vai dar 20, o E2, né, eu tenho essa malha aqui, ó, tá? Então vai ficar 20 menos E2 menos V3, que é o próprio VB. Então, se eu fizer, o que vai ser a minha tensão V3? Vai ficar 20 menos E2 menos V3, né? Então, se eu quiser saber o valor de V3, V3 vai ser 20 menos 5. Então, a minha tensão aqui, VB, vai ser de 15 volts, ok? A minha tensão VC... A minha tensão VC vai ser a tensão mais próxima da fonte de 8 volts, né? Então a tensão VC vai valer 8 volts. Então aqui eu tirei VA, a tensão mais próxima da fonte é 1, que é 20. VB é a tensão em cima do R3, né, que a gente fez no LKT. VC vai ser a tensão em cima da fonte E3, que é 8. VAC, agora fica tranquilo. VAC é VA menos VC. VBC é a tensão VB menos a tensão VC, que é a tensão em cima do R2. E pediu também a corrente I2. Se eu já sei a tensão em cima do R2 e sei o valor da resistência 4, é só dividir que eu acho o valor de I2, né? E a corrente total, né? A minha corrente total... Não, ele não pediu corrente total, ele pediu a corrente IS3, que é a corrente em cima da fonte E3. Tá? Então, para achar a corrente IS3, eu vou redesenhar o circuito. Então, aqui eu tenho IS3 é a corrente em cima da fonte de 8 volts. Então, pelo desenho aqui, ó, tá chegando no nó do VC aqui, eu tenho I2 chegando, I1 chegando e I3, IS3 chegando.
Então, o valor do I1 mais I2 mais I3, IS3, né? I1 mais I2 mais IS3, a soma tem que dar zero, pela primeira lei de Kirchhoff, a lei de Kirchhoff das correntes. Então, I2 eu já tirei, I1 vai ser a tensão VAC, que vocês já têm achado, dividido por 10, porque a tensão em cima desse 10 aqui é a queda de tensão, que vai ser o VAC, né? A diferença de potencial entre A e C. Eu acho o valor do I1, a soma de todos vai dar zero. Então eu sei que o IS3, né, mais I2 mais I1 dá zero. Com isso, eu tenho o valor do I1 e do I2, eu tiro o valor do IS3. Bem tranquilo de fazer, tá ok? Então, assim, tem a recomendação para vocês. Se tiver alguma dúvida, dá uma olhada no livro. Então, por enquanto, para valer os exercícios do trabalho, né, vocês vão refazer esses exercícios para mim aí. Mas evitem, né, fazer direto no livro, tentam fazer, qualquer dúvida estou à disposição. Quanto a esse circuito aqui, ó, ele só está mostrando uma alternativa de fazer esse outro circuito anterior aqui, ó, né, que você pode dividir o circuito aqui no ponto AB, separando o circuito da parte esquerda com a parte direita, desenhando duas fontes, porque esse circuito aqui, ó, o que dá diferença são só o valor das resistências, né? Então aqui, ó, eu tenho esse circuito aqui, ó, o 72 vai para o lado esquerdo, o 72 vai para o lado direito, o desenho é o mesmo. Se esse ponto é o mesmo desse ponto, eu posso estar unindo esse ponto, né, esse ramo com esse ramo aqui, ó. Fica a mesma coisa, tá ok? O circuito em cascata, né, é um circuito de 3 seções, né? Então, o que é um circuito em cascata? Eu vou resolvendo sempre do lado oposto para a fonte, né? Então, aqui eu faço R5 mais R6, paralelo com o R4, depois o resultado em série com R3, depois o resultado paralelo com R6, o resultado eu somo com R1. Desculpa, R6 não, R2. Então, recapitulando, fica R6 em série com R5, o resultado paralelo com R4, o resultado em série com R3, o resultado em paralelo com R2, o resultado em série com R1. Então, fazer um circuito em cascata, né? Eu vou resolvendo do lado oposto para a fonte. E depois, se eu quiser saber os valores, por exemplo, do R6, eu vou retornando por partes até chegar no valor que eu quero, né? Então, no caso aqui, se você quiser o valor do I6 e do V6, você resolve do lado oposto até chegar na fonte, depois você vai retornando para onde você está querendo o resultado, tá? Então, pessoal, resolvendo esse circuito em cascata, por alto aqui, vou falar com vocês. Então, eu tenho 2 mais 1 vai dar 3, em paralelo com 6 vai dar 2, 2 mais 4, 6, 6 paralelo com 6 vai dar 3, 3 mais 5, 8, né? Se eu quiser saber o valor da corrente, 240 dividido por 8 vai dar 30, não é isso? Então, eu sei o valor da corrente total. Então, é isso aqui, ó. Eu tenho 3 paralelo com 6, né? O resultado eu somo com 4, vai dar 6. Então, vai ficar 6 paralelo com 6, que vai dar 3, né? Que eu sei a propriedade. Quando eu tenho resistências iguais em paralelo, eu divido o valor da resistência pela quantidade. 6 por 2 vai dar 3. E 3 mais 5 vai dar 8. Então, com isso, eu consigo saber o valor da minha corrente IS, que é a corrente total. 240 por 8 vai dar 30, que é o mesmo I1. O I1 chegou no ponto aqui, ó, que ele vai estar dividindo para 6 e 6. Estão lembrados desse 6 aqui? Que é o paralelo de 6 com 6. E lembrando que 6 vai ser o 2 mais 1 vai dar 3.
3 paralelo com 6 dá 2. 2 mais 4, 6. Então, esse 6 aqui, ó, é aquele 4 mais 2. Tá certo? Então, com isso, como é que eu tiro o valor do I1 e do I3? Eu faço o divisor de corrente. Se eu quero do I2 e do I3. Se eu quero saber o valor do I2, vai ser o resistor que eu não quero, que é 6 vezes I1 dividido por 6 mais 6. Mas nesse caso aqui, eu tenho duas resistências iguais. Então, o valor da minha corrente vai dividir por 2. Então, eu vou ter 15 amperes do lado do R2 e 15 amperes em cima desse equivalente que é 6 aqui, ó. Tá ok? Então, se o seu valor aqui que é 15, agora também eu tiro o valor do I4 e do I6. Divisor de corrente. I4 vai ser 3, né, que é a soma de 1 mais 2, vezes o valor do I3, dividido por 6 mais 3. Se eu quero o valor do I6, é o resistor que eu não quero, que é 6, vezes a corrente I3, dividido por 6 mais 3. Com isso eu acho todos os valores. Eu tenho agora I4, I6, I3, I1 e o I2 também. Então com isso eu consigo saber todos os valores de corrente e de tensão do meu circuito. Ok? Então aqui, ó, tem o valor do IS, que foi tirado no início, depois o I1, que é o mesmo IS, eu tenho o valor do I2, do I3, tiro o valor do I4 e do I5. Então, bem tranquilo esse exercício também. Então, por hoje é só, né? Eu espero que vocês tenham entendido o que eu expliquei para vocês, e qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.